Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Sou eu, Pastor Léo aqui de novo, com o presbítero Marcelo. Tudo bem, pessoal? Alegria de estar aqui com vocês. E estamos vendo aí o ciclo ainda dos 10 mandamentos, né? Estamos aí no sétimo mandamento, tá? Um mandamento extremamente necessário para os nossos dias, não é isso, presbítero? Como todos eles, Todos né? eles, mas esse parece estar no Esse... meio do zeitgeist do momento, né? Muito Exato, claro. exato. E que diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 20, versículo 14, o sétimo mandamento, que é não adulterarás, tá? Então assim, no dia do Senhor do número 41, né, são duas perguntas dentro desse domingo. A primeira que nos pergunta assim, presbítero, o que nos ensina o sétimo mandamento? Que toda a impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso, devemos abominá-la de todo o coração. E viver vidas puras e disciplinadas, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. E a pergunta 109 é: neste mandamento, Deus só proíbe o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? E a resposta é, desde que somos, corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Presbítero, algumas pessoas costumam olhar para a igreja, por exemplo, e vai dizer que esse é o único mandamento que disciplina a gente na igreja. Uhum. Tá? Então, o ponto é o seguinte, né, para a gente começar aqui a conversa olhando para essa pergunta dentro do Catecismo de Heidelberg. Todos os pecados ali não tem uma estrutura, não seja assim, não tem um peso maior ou menor. Se a gente fosse colocar, né, no sentido de sequência, não matarás seria um pecado mais grave por esse aspecto, por encerrar a própria vida humana ali. Uhum. Mas o meu ponto onde eu quero chegar é, por que esse mandamento em particular é algo que Deus fez questão de colocar lá? Ou seja, quando a gente olha para a história da Bíblia, por exemplo, né, e a própria resposta de Heidelberg, como é que Deus vê esse ato dentro de uma perspectiva bíblica? Essa é uma pergunta interessantíssima, a gente não brifou sobre isso antes, você tá me É, pegando de surpresa. Mas, assim, é uma pergunta muito interessante, realmente, né? Porque, assim, hoje, sabe, Reverendo Leonardo, o pecado do adultério, outros também, mas sim, esse especificamente, pecado do adultério, a infidelidade, ela é vista como uma coisa muito pessoal. sim. Ela é tratada como uma coisa pessoal. E nem pecado é por muitas vezes. Exato. Mas mesmo assim, até quando ele é tratado como erro, é uma coisa assim, é uma coisa entre a sociedade, entre mim E Deus. e minha esposa, Isso. ou entre eu e Deus. Enquanto em toda a história da revelação, esse pecado sempre foi tratado como uma coisa de implicação Pública? e nacional. Sim. É interessante quando Deus ele usa expressões no Antigo Testamento, quando ele vai dizer que corrigir o adultério é limpar a pureza de Israel, ou arrancar o mal de Israel. Ele chega a usar essa expressão em Levítico, e acredito que Deuteronômio também. Ele traz nessa perspectiva que o adúltero, por exemplo, né? Ele deveria ser apedrejado. Apedreado. Tirado menos, já não pode nem ter contato, isso tem que ser extirpado do meio de Israel. Mas por que isso? Né? Por quê? Porque a despeito da sociedade atual, e há muito tempo, querer individualizar esse pecado como uma coisa apenas da relação íntima ali, né? Ele atinge diretamente o núcleo do pacto, né? Mas com Que é a certeza. família. Veja que a primeira estrutura de relação da criação é Deus e o homem. E qual é a Sim. segunda estrutura de relação? É o homem e sua Minha mulher. mulher. E para provar o seu ponto, presbítero, permita-me só interromper aqui, porque justamente quando a gente costuma falar, veja a própria sequência da história da revelação. O sexto mandamento, não matarás. Aí você vai ver Gênesis 3, a desobediência, Gênesis 4, o adultério, e desculpa, perdão, o assassinato, mas ainda em Gênesis 4, você vai ver isso aqui, ó. Ó, se casou com duas mulheres. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de um era Ada e a outra se chamava Zilá. Você vai ver justamente que ainda em Gênesis, logo após o assassinato, o adultério já está logo na esquina. Uhum. Logo na esquina. Tá? E como a gente até em situações diferentes pregamos o mesmo texto, é justamente em Gênesis e por conta desse pecado que a gente vai ver pela primeira vez na história uma destruição focada de uma cidade, que foi o caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Porque, e essas representações, nós temos, meus irmãos, que levar muito a sério. A gente sempre entende que a salvação do povo, da estrutura social, a melhoria do status quo
vai vir, por exemplo, de um poder que está estabelecido, de um governo. É assim que a sociedade pensa, Sim. né? Mas é interessante que é na base familiar em que a sociedade em si, Sim. ela se sustenta ou cai, né? Na base do pacto, também é nisso. A gente vê isso, inclusive, nas próprias igrejas, né? Nossa igreja é formada por estruturas familiares, não à toa também, né? Porque, direto ou indiretamente, há esse entendimento, né? Que é na família do pacto, que o reino de Deus vai se estabelecendo, inclusive, da maneira orgânica. E a quebra do sétimo mandamento, ele é exatamente o quê? Uma fissura importantíssima nessa estrutura, e Deus não permite isso. Mas que não permitir, ele E amaldiçoa. Por amaldiçoa, isso a como diz expressão exatamente do do catecismo, né? Ele amaldiçoa isso. E a expressão que o catecismo também diz. É por isso que a gente não deve apenas olhar assim e dizer, é uma coisa que eu tenho que evitar. Não, você tem que abominar. Ou seja, isso nos leva a um distanciamento muito grande, né, Léo? Em relação à realidade dos dias Ah, atuais, com né? certeza. Em que esse pecado está tão próximo, né? Esse pecado está cada vez mais amaciado na mente de muitos cristãos, inclusive, Sim, e quando ele deveria, na linguagem do catecismo, o quê? Abominá-lo. dominá-lo. Por quê? Porque não é um pecado que Deus apenas proíbe, é um pecado que Deus amaldiçoa, um pecado que ele mostra com duras penas no Antigo Testamento. E até a gente estava comentando isso antes, né? Todo o livro da Bíblia, basicamente, ele vai falar sobre isso. Vai ter Até um porque ele, caso. até porque ele trata a relação dele para com o povo, da infidelidade do povo para com ele, como um adultério também, Sim, né? quando a gente vai ver lá para Apocalipse, por exemplo, você vai ver que a Babilônia, né, ou seja, como se fosse assim, a sete de todos os pecados, o que se destaca ela é chamada de a grande prostituta. Uhum. Entendeu? Ou seja, então é justamente o pecado que se destaca ali era exatamente essa questão sexual. Tá? O que me intriga, sabe, Marcelo, é Assim, assim. quando se fala sobre o juízo, né? Falando dos hipócritas, a gente testou isso no podcast passado, mas a base de comparação, olha, houve grande juízo para Sodoma e Gomorra, vai ter mais para Mas, os hipócritas, né? exatamente. Mas a base, você tem ideia do como o juízo é pesado, o que Exato. aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Exato. E aí, Marcelo, e é isso que, por muitas vezes, eu quero mostrar para tentar mostrar para você o seguinte. Mas, pastor, como é que Deus amaldiçoa isso? Porque vem a pergunta. Uhum. E a gente pensa que é apenas uma destruição de uma cidade, vai cair uma praga sobre minha cabeça e por aí vai. E a gente não pode esquecer de texto com Romanos 1, que vai mostrar, por exemplo, que a maldição mais dura que Deus pode dar a uma pessoa é justamente entregar a pessoa O ao próprio próprio coração. coração. Exato. Então, uma pessoa que ela é. E aí, a gente pode olhar, e falando com o neurologista, não sei se tu já viu, Marcelo. Depois eu até eu tinha anotado, mas eu acho que eu perdi. Era o número de um estudo lá para ver que um cara fez como é que é o cérebro de um cara depois de anos do cara consumir pornografia, por exemplo. O cara mostrou que o cérebro do cara atrofiou. Uhum. Sabe? Literalmente o cérebro atrofiou. E Tá tem o aqui. comportamento de um viciado como outro qualquer, um dependente É, como outro qualquer. mas e que assim, ele mostrou lá, eu não entendo nada, eu só consegui ver. Eu sei, o que é que eu vi? Que tinha uma diferença da figura um para a figura 2. Aí você, como médico, vai dizer o que essa diferença faz. Mas eu, como leigo, olhei e disse: são cérebros diferentes aqui. Uhum. Então, ou seja, isso é um tipo de maldição. Eu não vou nem entrar no mérito de doenças que a pessoa pode ter, mas de comportamentos, de se afastar dos seus amigos. Ou seja, você vai observar que uma pessoa, quando ela cai tradicionalmente nesse tipo de pecado, É um comportamento destruidor. exatamente. Ela entra num comportamento destruidor, como outros vícios, outros pecados graves também, né? Então, assim, até na maneira externa, comportamental, isso se torna muito evidente, né, Sim. Leonardo? Só para deixar claro que quando fala que amaldiçoar não é estritamente como se fosse uma praga, não é isso, mas das consequências naturais daquele pecado que a pessoa vai ter no dia a dia, tá certo? De você, eu digo sempre isso, sabe, Marcelo? E eu vejo quanto muitas mulheres até ficam um pouco assim reflexivas, porque eu faço de propósito. Quando, logo eu chamo de encontro zero de pré-nupcial. Uhum. Eu tento mostrar para eles a perspectiva do divórcio, lá em Mateus 19, só que eu começo dizendo assim, que como era o casamento naquele tempo, que eu iria casar com Anne, por exemplo, e na noite de núpcias, eu ia pegar o lençol que ela perdeu a virgindade dela e dar para o pai. Falei, vê que coisa, assim, para o nosso contexto hoje é nojento, mas qual era a ideia? Tá aqui, Vindicar a pureza. exatamente, tá aqui, ó, sua filha foi entregue a mim pura. Se ela aparecer grávida amanhã, eu não posso dizer foi outro.
Uhum. Eu sei quem engravidou ela. Tá aqui. Aí eu mostro exatamente isso. Que se, como naquele tempo acontecia, se o cara se separasse daquela mulher, por qualquer bobagem, ela perdia aquele selo. Uhum. E aí ela ia ficar. E veja que nesse caso eu estou botando culpa nas mulheres, não, que ela entende muito bem. Mas só para mostrar o aspecto de como esse pecado ele é destruidor para a vida das mulheres em particular. Esse é Uhum. meu ponto. Sim. Sabe? Das mulheres em particular. E hoje é colocado, Marcelo, e já virou expressão em inglês. Em português, espero que não chegue. Mas sabe a pergunta mais feita assim, não, Marcelo? Com quantas pessoas tu já dormiu? Sabe como é feita a pergunta em inglês hoje? Hum. Se eu fosse fazer uma tradução livre, é Uhum. qual é a tua contagem de corpos? Caramba. What is your body count? É desse jeito. What is your body count? Se fosse fazer uma tradução livre, Uhum. ia ser qual é a sua contagem de corpos? Impressionante, né? Sabe? Então, para você ver como a pessoa entende, aí por isso que eu acho de uma sensibilidade incrível a pergunta 109, que ele vai dizer assim, como a gente é corpo e Corpo e alma. alma. Porque veja que quando a pessoa pergunta isso, vai ver a pessoa, é uma mente já tão insertada com a pornografia moderna, que ela não vê a outra pessoa como um alguém. Esse é o grande ponto, Samassa, do desafio que a gente tem com os nossos jovens. Tu que é pai adolescente, já pai, o Benjamin já está com 12, não, né? 11. Já 11 está anos. chegando pai de 2 homens também. A mente dos nossos filhos, se a gente não vigiar, se for encharcado com pornografia, a primeira coisa que vai fazer é exatamente ele olhar para as mulheres de um aspecto desumanizado. Ela, Tratar olhar como um objeto, né? ela existe para Como me algo para satisfazer. satisfazer. O que entra muito no escopo geral do pensamento macro em todas as outras coisas, né? Na Sim, mente moderna, né? Todas as outras coisas estão ali para me satisfazer, inclusive o outro. E um aspecto que eu achei interessante, antes da gente se aprofundar na pergunta 109, é quando ele fala que o aspecto da pureza, ó, viver vidas puras e disciplinadas, pergunta 108 aqui, finalzinho, sim, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Por quê? Porque o não adorarás também você pode fazer um link direto com o matrimônio. sim, Mas muitas vezes você entra no matrimônio e estará mais sujeito à queda pelo que você construiu antes do matrimônio, né? Ainda quando adolescente, quando sim. jovem, né? E pelas coisas que você foi alimentando. A sua visão, sua alma, sua conversa, né? Aquilo que você vai dando espaço, digamos assim, para esses atos de impureza. E E só se colhe no matrimônio. com certeza, Marcelo, o que a gente observa hoje de N crises em relacionamentos de casamento hoje, começa por aí, entendeu? Porque ao invés de ver a própria questão sexual como sendo o ápice e a coroa de um relacionamento, por exemplo, aí aquele casal, por exemplo, que começou antes, não é que vai terminar mal, mas a pergunta que ele mesmo se fazia assim, qual é o ponto de um casamento? Porque para mim, por exemplo, era algo que, pronto, tem uma linha de chegada específica nesse aspecto. E agora? Graças a Deus, agora eu posso fazer sem medo, sem mácula. E falando nisso, Marcelo, deixa eu dar um exemplo meu. Eu era seminarista. Aí a cadeira de estágio no meu tempo, você tinha que se dar aula em escola. Aí eu bati na escola municipal perto da igreja perguntando se eu podia dar aula de graça. Tá? A palavra mágica é de graça, né? Aí o professor, pode! Aí eu fui abordar sobre isso um dia. Era um tipo aula de moral e cívica, de ética. E aí a pessoa, na verdade, uma aluna, já é turma de 15 anos, Marcelo. Aí eu sei que o assunto me trouxe a questão sexual. Aí uma menina falou assim: Oxe, todo mundo sabe que depois que faz, vai logo tomar banho. Aí apontou para mim como um adulto da sala. Não é? Uhum. Aí eu tranquilamente disse: Não sei, nunca fiz. Marcelo, se eu dissesse que eu era o ET Bilu, seria mais bem aceito. Não ia se ter tanta surpresa. Pronto, se você perguntar qual foi o momento que eu já deixei todo mundo surpreso com uma fala minha, Foi essa. foi essa. É um conceito completamente Que todo estranho. mundo parou, olhou pra mim e disse: O senhor tá brincando? Eu disse: Tô não. Eu vou noivar agora, mas espero poder fazer isso no meu casamento. Mas você vê que pra eles é. Como assim você não faz? Eu faço isso com frequência, com quem eu quiser. Eu tenho até a expressão hoje, né, ridícula. Eu tenho amigos com benefício, não é mais namorado. Eu tenho ficante.
Então veja que são todas expressões que diminuem a beleza da criação do que Deus fez. Aí o cuidado, sabe, Marcelo, que a gente tem que ter como líder de igreja, por exemplo, nós como presbíteros sobre a igreja, o cuidado que a gente tem que ter é que às vezes a igreja vai para um contrapé que eu não acho sadio. Que é o quê? Às vezes que a gente está aqui alertando para os problemas da impureza, ou seja, do desvio. Aí algumas igrejas têm às vezes a tendência a dizer, tá vendo como isso é ruim ou não é importante? E não é o caso. É justamente porque é bom e é importante que o diabo vai querer destruir, desfazer, botar de ponta cabeça. Distorcendo o conceito fundamental. E a gente tem que mostrar que isso é bom, é puro, é perfeito dentro do casamento, sabe? Para que de fato seja um almejar dos nossos jovens. Interessante, né? Quando você olha a estrutura onde esse ponto ele é colocado, por exemplo, né? Ali em Efésios, quando ele vai falar exatamente da transformação, né? Do velho homem Sim, para o novo homem, ele trata demais disso. Efésios capítulo 4, capítulo 5, ele vai sim. tratar... E ele vai dizer expressões interessantes, ele vai dizer assim, mas toda impudicícia e toda sorte de impureza sequer se nomeie entre os Entre santos. vocês. Nem chocarrices, né? Quer dizer, Paulo ele vai na profundidade da questão, porque são hábitos que você vai alimentando, que você vai trabalhando, você vai normalizando, que vão te levando, Como vai dizer aqui, essas conversas que levam à impureza. que levam à impureza, né? Às vezes a gente acha que é simplesmente a pornografia, que é um aspecto hoje cavalar para os dias Sim, é um atuais. dragão. É um dragão, né? Mas são vários comportamentos que o jovem, nós todos temos que tomar muita atenção, prestar muita atenção, para que não seja um caminho para o final, para a ponta final ser um adultério, uma impureza de qualquer sorte que seja, dentro ou fora do casamento, né? Então, assim, acho que 2 pontos que a gente já falou até agora. A gente tem que levar com muita seriedade Sim, o ponto. demais. Segundo, talvez seja o pecado que mais está saltando as portas de maneira escrachada, descarada para nossa criança, nosso adolescente, nosso jovem e os casados Com hoje, certeza. por conta da pornografia. Mas ao mesmo tempo é o que a Bíblia, como a gente falou, né? Deus amaldiçoa, é tratado basicamente em todos os livros quando é falar do fruto do Espírito, né? Você está tratando isso lá na igreja, agora vai falar da carne, né? Os frutos da carne. Ele começa Se com esse começa com... pacote, Sim. com o pacote também da impureza, né? Da Toda impureza lista sexual. de pecados sempre vai ter pecado na área sexual. Não tem. Adultos não herdarão o reino dos céus que praticam tais coisas. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 5, o pecado que ele vai dizer sobre disciplina é exatamente o quê? Impureza sexual. Impureza sexual. Cara que há quem se atreva a dormir com a mulher do pai. Ele usa isso como o exemplo Exatamente. de ápice de impureza, né? É o ápice também. Há quem consiga fazer. Ou seja, aí para pegar exatamente o ponto que você disse, Marcelo, veja o que o desejo sexual faz. Com que aquele cara olhe a própria mãe como instrumento de desejo. Sabe? Ou seja, então Paulo vai mostrar que, veja como esse pecado ele tem uma capacidade que não é apenas aquele ato, mas como ele vai mudar toda a sua visão, como ele vai estar mudando o seu coração, entendeu? Ou seja, não é simplesmente vou fazer ou não vou fazer. Não é por isso que eu sempre alerto, por exemplo, pastor, então eu já sei. Se eu cortar minha internet, jogar meu celular no mato, eu não vou mais cometer esse pecado. Não é o caso, porque o pecado está Ficar no aqui. coração. O pecado não está no seu celular, entendeu? Está aqui, você quer vê-lo. E aí, aconteceu recentemente isso. Tive até, eu acho que eu olhando em retrospecto, fui um pouco duro com ele, mas aconteceu que eu fui citar justamente os perigos sobre a questão sexual com os adolescentes, que eu tenho me contato com eles. Uhum. Aí eu não sei porquê, vou apontar porque eu gosto de anime aqui, fui citar Berserk. Tu gosta disso aí, seu editor? Bom demais. Pois pronto. Pesado. Veja, Marcelo, por influências, Uhum. aí eu comprei o volume número 1. Marcelo, não tem nem como inventar. A primeira página, você abre assim, página número 1, você vira. É uma cena de sexo. Caramba. Primeira página. Aí eu fechei.
Meu irmão, o negócio já começou assim, vai ser ladeira. Nunca li. Algo que aconteceu. No que eu comentei, é um adolescente. Mas, pastor, tem uma história rica por trás. Tem uma história rica por trás. É incrível o que acontece. Aí eu, na hora, eu usei um contra-argumento que ele disse que ele baixou a cabeça. Eu disse assim, e esse é o problema com a questão de sexualidade. Veja que você lembra de toda a história por trás. Mas veja que, como você mesmo disse, você sabe exatamente a página da cena que acontece. Veja como agora Tá ela printada. tá aqui. Ó. É. Aí chega, ele baixou a cabeça. Você nunca mais, sabe qual é o lado ruim, meu irmão? Você nunca mais vai esquecer aquela cena. Ela vai fazer, infelizmente, parte da sua vida. E vai acompanhar você até a velhice. Ou seja, vê que maldição. Ou seja, olha por esse ângulo. Uhum. E para citar um pastor famoso, né, o reverendo Augusto Nicodemos, eu não sei se ele continua abordando sobre isso hoje ou não, mas há 20 anos no passado, quando ele estava lá na primeira igreja, ele fez uma apostilinha, sabe, Marcelo? Qual o problema do crente gostar de um pouco de pornografia? 20 anos atrás. Aí ele falou uma frase que eu, na época, ainda novo, solteiro, me marcou. Que você viu um senhor falando isso já. Hoje, já era avô na época. Ele fala assim: eu não lembro de todos os livros que eu li. Nem eu lembro nem eu tenho a Bíblia de cor. Mas eu lembro de quase todos os vídeos pornográficos que eu vi na vida, até hoje. Aí quando eu vi aquilo, eu disse: caramba, vê que maldição. Ou seja, de qualquer gatilho o vídeo, voltar a cabeça. Uhum. Sabe? E a gente ignora esse aspecto. É por isso que, o que, assim, já para caminhar para as aplicações aqui, sabe, Marcelo? O grande ponto de se manter puro não é simplesmente eu não vou ver pornografia. Não é simplesmente vamos pegar o exagero, vou me castrar. Tá certo? Eu vou viver numa caverna sem celular. Mas é o cara admirar a beleza e a santidade de Cristo. Entender que aquele é o modelo que o cara pode ter uma vida plena sem ter relação sexual, que foi o caso de Cristo. É por isso que eu não gosto quando dizem assim, que o melhor relacionamento para explicar a trindade é o casamento. Assim, eu me incomodo, eu entendo quando o cara diz isso, eu juro que eu entendo. Mas o que me incomoda vai dizer assim, poxa, então tu tá me dizendo que quando Cristo encarnou, tinha algo faltando ali? Então eu quero clamar você que é solteiro. Pense nas coisas do alto. Evite conversas vãs. Evite grupo de WhatsApp, figurinha, todas essas coisas. Porque o caminho que vai levar até isso pode ser algo que você, infelizmente, carregue para o resto da vida. Eu também falando já das aplicações, né? O não adulterarás, ele aponta muito para também a fidelidade. Acho que o lado positivo seria a fidelidade. E talvez essa seja uma das maiores marcas de Deus nas nossas vidas, de Cristo especificamente nas nossas vidas. Com certeza. Se Cristo não fosse fiel à aliança que ele tem conosco, que seríamos nós, né? Que esperança teríamos nós? A gente pode descansar nas promessas de Cristo pela fidelidade dele. Com certeza. Então, ele não adultera conosco. Nunca. Ele jamais trocará o seu povo, o povo dele, jamais, né? Então, Cristo, ele é um exemplo não só por ser um homem que viveu sem casamento, Sim. mas um homem de extrema fidelidade. Cristo, o nosso Deus, é um Deus fiel. Então, acho que essa é uma aplicação bem direta quando nós pensarmos em termos de infidelidade, né, para com o outro. Marcelo, eu tô. No dia que a gente está gravando isso aqui, eu justamente terminei de preparar a aula sobre fidelidade, né? Do fruto do Espírito lá na igreja. E se tem uma passagem que, assim, a minha vontade era de, assim, como eu volto meio disso na igreja, né? Rapaz, essa passagem, ela resume a aula toda. Vamos ler, vamos orar. Fechar a Bíblia e ir embora. E amém. Acabar. 5 minutos de aula. Qual é a passagem? 2 Timóteo 2, 11 a 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Aí vem o 13 agora. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade é uma característica do que é. É ele próprio, não é nem característica, é ele em si. Não é, não é por você, Marcelo, vou fazer isso por tu. Tu é um cara legal, tu se esforçou.
Eu sou fiel porque eu sou fiel. Sabe? E ele não tem como negar. E aí veja como o nosso Deus é grande e como a salvação dele em Cristo é fantástica. O nosso pecado não pode fazer com que Deus negue de ser a si mesmo. Então, com isso, a gente nunca pode olhar e dizer assim: ah, meu Vitor, então eu vou chutar o balde, porque quem pensa assim é ímpio. Uhum. Tá? Não tem uma mente transformada pelo Senhor. Mas é o conforto de dizer assim: rapaz, eu fui infiel para com meu Deus aqui. Mas ele não pode negar a si mesmo para mostrar sua graça, sua misericórdia, sua fidelidade para com ele. E como isso se espelha para comigo. Acho que a Entendeu? segunda aplicação que a gente podia trazer aqui é exatamente assim. A gente já aconselhou algumas pessoas, né, a nível de conselho, passando por problemas como isso, e uma pergunta que eu acabo fazendo sempre é essa, né? Há um caminho para Sim. chegar até lá. Que caminho foi esse que foi traçado? É muito raro, né? Você tá aqui É, caminhando no caminho de pureza, de boas conversações, e de bons cair. costumes, domínio próprio. Apareceu uma mulher ali na sua frente, opa! Pá, é. Ou seja, é um caminho a ser construído. A pureza também é um caminho para ser Com construído. certeza. Desde a adolescência, E, desde a se- infância, desde a juventude, dentro do casamento, né, Léo? e, Marcelo, como você bem citou, né, e a gente infelizmente já ouviu essas respostas várias vezes, qual é o início desse caminho de infidelidade? Parei de ler a Bíblia, parei de me envolver com a igreja, Uhum, caiu na minha vida de oração, uhum. a, a beleza de Cristo deixou de ser bela e eu comecei a procurar beleza onde não tem. E aí veja onde bate. Aí a pessoa olha Por e isso que assim, a idolatria ela é tão associada com os pecados de pureza sexual. No Antigo Testamento, por exemplo, exatamente. são extremamente relacionados, né? No A antigo e adoração ao novo. ídolo, de novo, a adoração ao ídolo, ela é extremamente associada com atos sexuais de culto Exato. do pagão, né? No Novo Testamento também, ou Dos seja, ídolos. é por isso que, e aí perceba que quando vai estar em Atos 15, qual é um dos três conselhos lá? Manter a pureza Pureza. sexual. Exato. Sabe? Então, assim, meus irmãos, a preocupação que a gente tem em falar desse mandamento não é porque a gente simplesmente quer ser casto por ser casto, é o oposto, para mostrar como esse pecado ele é destrutivo, de cima a baixo para a sua vida. De cima a baixo E não só para sua vida, das para a pessoas, estrutura da sociedade como da um todo. sociedade como um todo, que ela vai no coração daquele núcleo que Deus decidiu que seria um núcleo de todas as coisas, chamado família. Tá certíssimo. Tá certíssimo. É, Então, eu louvo a Deus pela sua fidelidade de ter colocado isso na própria lei. Diz assim, olha, não adultere. Então, ou seja, porque é um compromisso que eu tenho para com ele, é o compromisso que eu tenho para comigo, é um dos poucos pecados, Marcelo, eu concluo dizendo isso. O pecado da sexualidade, propriamente dito, é um dos poucos pecados que você peca em três vias. Pega o primeiro mandamento, a gente peca contra Deus. Pega o segundo, perdão, pegue o sexto mandamento, eu pego contra o Marcelo. Se eu pego e mato o Marcelo, eu chamo o Marcelo de tolo. Eu estou pecando contra Deus e pecando contra o Marcelo. Se eu adultero contra a Anne, eu peco contra Deus, contra a Anne, contra a outra pessoa e contra mim mesmo, contra o meu próprio corpo. São poucos pecados que fazem isso, Marcelo, sabe? Então eu louvo a Deus por ter colocado isso lá, ter dado o exemplo casto e puro de Cristo para que a gente possa estar imitando e lutar por isso hoje e para sempre, para que a gente possa viver em bênção, não em maldição. como o pecado é destruidor. Demais. Ou você destrói o pecado destrói E você. como a lei de Deus, ela é maravilhosa. Ela blinda, ela protege todas as estruturas importantes criadas pelo próprio Deus, Homem, igreja e sociedade. né? Nessa ordem. A fonte de autoridade, o outro. Nós vamos ver no próximo episódio o bem do Bem do outro, a outro. mordomia das coisas, né? Ou seja, todos os grandes princípios estão cercados na lei de Deus. E esse, do sétimo mandamento, é um princípio fundamental. Temos que temer a Deus olhando para esse mandamento. Deus julgará os impuros e adúlteros. E eles não herdarão o reino dos céus. É Temos, duro. temos que temer. É duro, principalmente nessa sociedade, nas nossas épocas, naquilo que nós expomos, nos riscos que nós corremos. Então, nós começamos por nós, temos que buscar o caminho da pureza e Amém. não o caminho Amém. da E impureza. eu quero só terminar pedindo uma nota muito prática, Marcelo.
Você que está nos ouvindo, a probabilidade de você estar enfrentando o problema de pornografia é perto de 100%. Em particular, se você for jovem e solteiro. Peça ajuda. Procure seu pastor, procure um conselheiro. Não tenha vergonha. Procure ajuda. Tá certo? Que se esse podcast lhe atingir, rapaz, eu estou lutando contra isso aí, pastor, presbítero, ótimo. Procure o seu pastor. Se for eu, ótimo, me procure. Procure o presbítero Marcelo. Se for na sua igreja, procure-o. E diga, pastor, me ajude. Por quê? Porque eu tenho adulterado. E eu quero ser fiel, que é o que Deus demanda de mim. Que Deus lhe ajude nisso e esse dragão possa ser derrotado na sua vida. Deus abençoe, irmãos. Deus Até a próxima. abençoe e até a próxima.